Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um nessa noite. Mais uma noite que nos reunimos aqui para mais uma live, para mais uma transmissão do nosso pequeno grupo multiplicador Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Vamos aguardar só um momentinho aí, que o link está sendo distribuído para o pessoal daqui do pequeno grupo, da igreja, pessoal que está chegando aí pelo Facebook. Vai deixando seu pedido de oração, nós vamos orar por ele no final. Curta o vídeo, compartilha com seus contatos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal da igreja, eu gostaria nesse meio tempo de convidar você a ir lá no canal da igreja no YouTube, youtube.com/Primeira Igreja Batista em Cajobi. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, fique por dentro de todas as nossas programações. Lá temos culto, temos escolas bíblicas, temos vários devocionais, várias palavras do Senhor para você, para que você consiga reconhecer, para que você consiga tomar para si os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo para a sua vida. Que você possa ser plenamente abençoado, que você possa, neste momento de live, estar na presença do Senhor constantemente, ter o Senhor no seu coração iluminando, o Senhor no seu coração dando todo o direcionamento que é necessário para que você entenda plenamente aquilo que o Senhor tem a te dizer nessa noite. Tudo certo? Link compartilhado? Ok? Ok? Vamos então começando aqui, tudo certo? Ok, então seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abunde em vossos corações. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus nessa noite. Senhor, meu Pai, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Exaltamos a Ti, engrandecemos ao Senhor, glorificamos, meu Pai, a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua majestade, Pai. Porque só o Senhor é digno, só o Senhor é bom. O único santo, santo, santo é o nosso Deus. Pai, gratos nós somos por termos em nossa vida um Deus tão maravilhoso, um Deus tão misericordioso, que não por nossas obras, mas apesar de nossas obras, nos resgatou do lamaçal do pecado e nos trouxe de uma vida de trevas para uma vida de luz. Pai, eu quero começar essa transmissão, meu Deus, te pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados, em conjunto com os meus amigos e irmãos. Eu quero pedir perdão, Pai, por cada uma das nossas iniquidades, por cada momento, Pai, em que pecamos, em que transgredimos contra os Teus ensinamentos, contra a Tua lei, Senhor. Que o Senhor possa trazer a Tua misericórdia, meu Pai, renovada a cada momento sobre as nossas vidas e que nós possamos aprender do Senhor, Pai, como que é viver integralmente para Ti. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor abra as portas do céu nessa noite e que a Tua palavra, meu Pai, venha ser derramada de forma extraordinária, de forma abençoadora sobre as nossas vidas, sobre as vidas de cada um que está assistindo, Pai. Que cada pessoa que aqui adentrar, meu Pai, venha ser enriquecida com o Teu conhecimento, Pai. Que cada pessoa que acessar este vídeo, meu Pai, tenha o desejo no coração, latente, ardente, pungente, meu Pai, de servir a Ti de forma grandiosa, de servir a Ti em tempo e fora de tempo, em todos os aspectos da sua vida, Pai. Da mesma forma, eu peço, Senhor, que o Senhor coloque esse desejo no meu coração, esse desejo de servir ao Senhor de forma constante e integral. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse momento de pequeno grupo nas Tuas mãos, para que o Senhor venha nos tocar, para que o Senhor venha falar conosco, para que somente o Senhor venha a ser visto, Pai. Que seja somente o Senhor glorificado e exaltado, Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se
Se você está chegando agora, essa é mais uma live do Pequeno Grupo Multiplicador, Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Clica aí no vídeo, na curtida, dá o seu like aí pra gente, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Mais importante, deixa nos comentários seu pedido de oração que a gente vai orar por ele ao final, tá bom? E também não se esqueça do nosso canal, você que está assistindo no YouTube, aí posteriormente no YouTube da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Pode se inscrever no nosso canal, seja muito bem-vindo, dá essa força pra gente e acompanha as nossas programações. São programações cristãs, programações totalmente voltadas para o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor agora? Vamos tocar uma canção ao Senhor, nos entregando totalmente, descansando, reconhecendo que sem Ele nós não podemos nada, nós não somos capazes de nada. É somente pela graça, pelo amor, pela misericórdia do Senhor que nós podemos viver, respirar, caminhar, fazer qualquer coisa que seja, ter segurança. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça,
de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, Senhor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, louvamos a Ti e enaltecemos o Teu santo nome, Pai. Sabemos que fora da Tua presença não temos condições de viver, não temos condições de caminhar. Fora da Tua presença, Pai, sequer somos considerados povo, sequer somos considerados alguém que tenha uma identidade. Em Tua presença, Pai, eu creio, porque a Tua palavra diz que nós somos a nação santa do Senhor, seu povo eleito, sacerdócio real, povo exclusivo do Senhor, Pai, comprado pelo sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, para ser luz neste mundo. Deus, que nós possamos cumprir, Pai, com essa função de ser luz, com essa comissão de ser luz, que nós venhamos a ter cada vez mais coragem, cada vez mais forças para falar do Teu amor, do Teu Evangelho, para pregar a Tua salvação a cada vez mais pessoas, Deus. Em nome de Jesus, toma minha vida nesse momento, Pai. Me usa de forma extraordinária. Me enche com Teu Espírito Santo, Pai, iluminando a minha mente e meu coração, para que da minha boca não saia uma só palavra que venha a ser puramente minha. Não, Pai. Que da minha boca saiam palavras pronunciadas direto do Teu trono de glória, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha a ser o grande mensageiro nessa noite e eu unicamente o porta-voz. Da mesma forma, eu oro para que cada um que estiver assistindo, meu Pai, possa receber essa mensagem no seu coração e tê-la totalmente codificada, totalmente traduzida pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que tira as escamas dos olhos e ilumina todas as mentes para o verdadeiro entendimento. Que haja pessoas nesta noite, Senhor, que venham crer que só o Senhor pode salvá-las, que somente por meio de Jesus Cristo existe vida. Em nome de Jesus, Pai, toma tudo em Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu santo nome, que só o Senhor seja visto. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Bem, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa live do Pequeno Grupo Multiplicador, da Primeira Igreja Batista em Cajobi, Pequeno Grupo Louvor e Adoração.
da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Seja muito bem-vindo, curta nosso vídeo, compartilhe essa mensagem, deixe seu comentário com seu pedido de oração, nós vamos orar por ele ao final. Nesse momento eu gostaria de convidar você, vamos começar o nosso momento de mensagem, nosso momento da palavra. Gostaria de convidar você, meu amigo, meu irmão, a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos fazer a meditação sobre o versículo 2, somente sobre o versículo 2 hoje, de forma bem breve, bem concisa, a respeito de algo que o Senhor tem falado bastante comigo, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Romanos 12, 2. Assim diz a palavra do Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler novamente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu gostaria de compartilhar aos irmãos nessa noite que nesta semana passada, em dado momento da minha semana, nas minhas atividades diárias, eu fui tomado de grande temor e eu fui tomado de um grande sentimento de culpa vindo de parte do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor despertou em mim para que eu me atentasse a algo que eu já sei, que eu já conheço, mas que em muitas vezes talvez eu não estivesse vivendo assim. Talvez eu não estivesse praticando isso, e talvez mesmo depois de me curvar e pedir perdão ao Senhor e me arrepender dessa forma de viver que eu sei que eu deveria estar vivendo e que eu não estou. Talvez eu não consiga ainda cumprir integralmente aquilo que o Senhor me abriu o entendimento, mas eu sei que pouco a pouco eu vou encaixar o meu padrão de vida, o meu modo de ser, com uma vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. Deixa eu te explicar melhor. Talvez você tenha esse problema também. Talvez você conheça Jesus. Talvez você seja um crente professo. Talvez você seja um grande servo de Deus. Talvez você seja um grande pregador da palavra. Talvez você seja o maior dos evangelistas. Mas talvez você ainda não tenha entendido que tudo isso que nós pregamos, tudo isso que nós cremos, tudo isso que nós aceitamos como verdade, tem que ser encarado como verdade. Tem que ser vivido. Tem que ser posto em prática. De modo que eu lanço uma pergunta a você, pergunta que eu me fiz. Pergunta que nós temos que nos fazer dia após dia nas nossas vidas. Será que tudo que nós cremos ou tudo que nós pregamos tem mudado alguma coisa para nós? Será que nós, pela mensagem que nós recebemos do Senhor nos nossos corações, pela mensagem que o Senhor confiou a nós de forma especial, nós mudamos a nossa forma de viver ou, por causa da nossa fé, transformamos o nosso caminhar ou não? Nós estamos parados, vivendo, acreditando diferente do que acreditávamos antes, mas com a mesma visão também que nós tínhamos antes. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque se nós cremos e nós
reconhecemos a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo como verdadeira, e nós tomamos o nosso entendimento e entregamos todo ele ao Senhor, confessando que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Isso, provavelmente, deve ter feito alguma diferença nas nossas vidas. Mas eu gostaria de tratar uma pequena área que muitas vezes nós esquecemos. E o nosso pensamento. E a nossa visão de mundo. A forma como nós temos enxergado as coisas ao nosso redor. A forma como nós temos visto, por exemplo, essa pandemia. A forma como nós temos visto os governantes se portando diante de uma catástrofe. A forma como nós temos visto o povo reagindo diante de um estado de calamidade. Será que nós fazemos parte daqueles que pensam diferente e que veem diferente? Ou será que nós estamos caçando ideologias para satisfazer os nossos corações, para massagear os nossos egos? É verdade que uma das funções do Espírito Santo do Senhor é a consolação. É verdade que o Senhor Jesus é tomado na própria palavra do Senhor, antes mesmo dele ser revelado a seu povo, de ser revelado a nós, como o conselheiro poderoso. É verdade que nós sabemos de todas essas coisas e que Deus conforta os nossos corações no momento da tribulação. De fato que nós podemos descansar nos braços dele, de modo que nós trocamos o nosso fardo pesado do pecado, do mundo, com o fardo de Cristo, que é leve. E ele toma sobre si o nosso fardo pesado. Mas, apesar disso, será que nós não estamos querendo buscar doutrinas para satisfazer os nossos ouvidos? Mensagens que pura e simplesmente sejam motivacionais a nós, mas que, no fundo, não significam nada. Nós temos que parar para pensar nisso. E nós temos que parar para pensar no contexto em que Paulo escreveu aos Romanos. Com a finalidade que Paulo escreveu aos Romanos. Essa igreja em Roma, estima-se que talvez ela tenha surgido de judeus que estavam dispersos lá na região de Roma, mas que no dia de Pentecostes vieram a Jerusalém para adorar o Senhor quando desceu o Espírito Santo. E eles foram testemunhas daquela coisa toda, daquele evento maravilhoso, e depois, na pregação de Pedro, eles se converteram. Nesse momento, eles pegaram, creram no Senhor Jesus, tomaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles e foram espalhar essa mensagem lá na terra deles, lá na casa deles, lá em Roma. Mas isso é muito difícil quando se trata de alguém endurecido já por velhos costumes, por velhos hábitos, no caso, os judeus escravos da lei. Isso é muito difícil, humanamente falando, quando nós estamos em um meio em que o imperador é tratado como Deus. Isso é muito complicado também, quando nós estamos em um meio em que as filosofias humanas, a sabedoria e a ciência, elas sobrepõem de forma humana ao verdadeiro ser do conhecimento de Deus. De forma que esta igreja em Roma, ela começou a ter alguns problemas, algumas divisões, alguns rachas.
por causa de doutrinas, por causa de coisas referentes à velha aliança, referentes às práticas locais, à contaminação com o pecado e referentes a como estava sendo crido e pregado o Evangelho de Cristo. Aí chega o apóstolo Paulo com a necessidade de alinhar esses rumos. E dentre as principais mensagens de Paulo nessa carta, nós temos que Deus é soberano. Essa é uma das mensagens que Paulo trata, que a salvação ela só pode vir de Deus. E Deus a executa conforme Ele quer e do jeito que Ele quer e em quem Ele quer. E que nós estamos mortos todos pelo pecado, além de que a vida, em contraposição à morte do pecado, ela só pode ser obtida por meio da fé em Jesus Cristo. Também temos no livro de Romanos uma mensagem de que Paulo está dizendo que isso serve também para os judeus e também para os gentios, para todas as outras nações. Deus escolheu seu povo dentre todas as nações. Dentre muitas nações, Ele preparou um povo para crer em suas obras, para professar a verdadeira fé, para se arrepender de seus pecados, mas não pelo seu próprio entendimento, mas por uma ação extraordinária de Deus nas nossas vidas. E dessa forma, nós, a partir do momento que entendemos que Deus é soberano, que Ele age a salvação em nós conforme a sua boa vontade, que Ele tira as escamas dos nossos olhos para que livremente nós venhamos a crer nele. E crendo nessa mensagem, sabendo que ela é grandiosíssima e que é para todos os povos e nações, como que nós temos nos portado diante disso? O que nós temos feito perante tanta graça e tanto amor que nós entendemos que Deus dispensou para conosco? Como a revelação de que Deus salva homens mortos e os ressuscita, transforma a nossa vida. Como que nós podemos trazer isso para a nossa vida? E como que isso tem nos afetado? Aí o apóstolo Paulo começa esse capítulo 12, lá no versículo 1, respondendo essa pergunta. Como que isso tem que nos afetar? Como que essa revelação tem que nos afetar? De forma integral. 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo aqui está falando de corpo. O apóstolo Paulo aqui está falando de mente. O apóstolo Paulo aqui está falando de alma. O apóstolo Paulo está falando da integralidade do ser humano e do ser humano convertido. E este ser humano que crê em Cristo tem que entender que não continua tudo do mesmo jeito. Que apesar de não haver esforço algum que nós possamos fazer para que nós sejamos salvos, se nós somos salvos, nós vamos nos esforçar por glorificar o nome de Deus. Nós vamos nos entregar completamente ao Senhor. E isso implica não só em professar uma nova religião. Isso implica não só em mudar o nosso vocabulário, passar a falar em crentez. Não. Isso implica em mudar a forma como nós enxergamos as coisas. E isso não quer dizer tratar o mundo lá fora com desprezo. Não. Isso quer dizer tratar
todas as coisas, todos os aspectos da nossa vida com as lentes de Cristo Jesus sobre as nossas vistas. Nós precisamos entender que crer em Cristo significa trocar os óculos pelos quais nós enxergamos hoje, pensamos hoje e vivemos hoje no mundo por novos óculos, óculos amoldados a Cristo, óculos de uma mente renovada. Cristo morreu por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos limpos, mas não só isso, para que também nós fôssemos justificados, considerados justos diante de Deus. Mas não só isso, também para que nós fôssemos regenerados, restaurados, para que nós fôssemos reconstruídos. É como se o Senhor tomássemos em suas mãos e nos despedaçasse, nos atirasse ao chão, e daqueles montes de cacos espalhados, Ele jogasse água e moldasse um novo vaso de barro, uma nova escultura. Nós somos novas criaturas e isso exige de nós uma mudança em todas as áreas das nossas vidas. Crer em Cristo é mudar a cosmovisão. O que quer dizer isso? É mudar a forma como nós vemos todos os aspectos do mundo ao nosso redor. A forma como nós entendemos sobre a natureza, a forma como nós entendemos sobre as pessoas, a forma como nós entendemos sobre Cristo, sobre a igreja e sobre a nossa função no mundo. É ver que nós estamos muito longe de sermos conforme a imagem do Senhor. Nossa imagem ainda é muito manchada pelo pecado. E somente o sangue de Cristo pode alvejar as nossas vestes, de forma que elas se tornem límpidas novamente. Mas, mediante a isso, nós temos que entender que dia após dia nós precisamos não nos enquadrar ao mundo, mas nos enquadrar ao Deus que criou o mundo. Isso daí pode ser explicado em 3 pontos. 3 pontos que Paulo propõe para nossa postura como cristãos no dia a dia. 3 pontos que Paulo ensina neste versículo 2 aqui que nós lemos do capítulo 12, para trocarmos as nossas lentes de contato. 3 pontos básicos: enxergar, pensar e viver de forma diferente. Vamos ver esses 3 pontos neste versículo 12. Primeiro ponto: precisamos, se nós somos crentes, enxergar diferente. Vamos ver o versículo 12, a primeira partezinha. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não entrem na forma. Não vão para a formatação, para a adequação que este mundo quer propor a vocês. Sai dessa forma. Se exclui desse tipo de pensamento. Pensa diferente, enxerga de outra forma. Você precisa, como eu, ver que o mundo ele foi criado por Deus para que nós habitássemos nele. E nós habitamos no mundo, planeta Terra,
mas nós não somos do mundo, que está sendo dito pelo apóstolo Paulo aqui no versículo 2. Deu para entender? É como se mais ou menos nós pudéssemos chegar e fazer essa pergunta. Se Deus amou o mundo, por que nós temos que rejeitar o padrão do mundo? Por causa da palavra mundo, por causa desse conceito de mundo que nós temos aqui. Quando Deus amou o mundo, lá em João 3,16, que nós vimos outro dia, João amou o mundo, que é traduzido da palavra cosmos, ou seja, toda a criação, tudo aquilo que compõe a sua boa obra aqui na terra. Isso Deus amou e para isso Deus mandou o meio para que houvesse a regeneração. Aqui não. Aqui no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, nós temos outro conceito da palavra mundo. Nós temos a palavra mundo traduzida da palavra aione do grego. Aione, que pode ser traduzido mais ao pé da letra como século, tempo presente. Isso nos remete à mitologia grega, inclusive. A mitologia grega tem um de seus deuses lá, que é o deus Aion, que é o deus do tempo. É o deus que, fora do tempo humano, do Cronos, controla todo o tempo, segundo a mitologia grega. Nós não cremos nisso, tá? Esse entendimento e essa tradução dessa palavra nos leva a entender que o apóstolo Paulo está querendo dizer assim, ó, vocês que são crentes, por favor, pelo amor de Deus, enxerguem diferente deste tempo de hoje, diferente das práticas comuns ao hoje. Enxerguem diferente no tempo em que vocês estão vivendo, porque seja qual for este tempo, haverá a corrupção do pecado. O apóstolo Paulo está falando sobre o mundo secular, sobre a presente era caída, e é contra isso que ele está pregando. Saia, desvincula disso, enxerga diferente desse povo que Deus ainda não libertou. Muda a sua visão. Nós temos que transformar a nossa visão para uma visão um pouco mais ampla. Nós temos que olhar para as Escrituras e encontrar nas Escrituras a verdadeira forma que Deus quer que nós nos comportemos. Não que nós não sejamos, nós sejamos perfeitos, não que nós não venhamos a falhar, não que nós não venhamos a pecar, mas que dia após dia nós vamos nos santificando e passando a ver tudo aquilo que Deus criou de uma forma que seja a partir da vontade dele, do modo como Deus enxerga. O segundo ponto que o apóstolo Paulo trata é pensar diferente. Se em primeiro lugar nós temos que enxergar diferente, em segundo lugar o crente tem que pensar diferente. Não se amoldem ao padrão desse mundo, continuando, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E uma atenção para a palavra transformem-se, transformai-vos em algumas versões. Para esta expressão, ela vem da palavra grega metamorfostes, que lembra, que vem da raiz metamorfose. Lembra das aulas de biologia? Lembra da borboleta, que era lagarta, virou um casulo e se transformou na borboleta? Aquilo que ela era, hoje, ela não é mais. Aquilo que ela era, deixou de existir para que um novo padrão fosse construído.
quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós recebemos a sua mensagem, é criado em nós um novo padrão. E esse novo padrão é também um novo padrão de pensamento. A mente antes, ela pensava conforme o mundo. Os olhos antes enxergavam conforme o mundo. Mas, a partir do momento que nós cremos, nós somos transformados. Nós somos modificados em essência pelo próprio Deus. Se antes nós éramos filhos das trevas, a partir de então, nós passamos a ser filhos de Deus. A mente de lagarta, ela tem que ser abandonada. E nós temos que pensar com a mente de borboleta, de novas criaturas. Nós temos que olhar aqui e renovar a nossa mente, renovar o nosso pensamento, renovar tudo aquilo que sai da nossa cabeça, que virará atitude. Que implica no terceiro ponto. Nós, em primeiro lugar, temos que enxergar diferente por crermos em Cristo. Em segundo lugar, pensar diferente por crermos em Cristo. E o apóstolo Paulo termina ensinando que nós precisamos viver diferente por crermos em Cristo. Mesmo que nós não sejamos capazes de, por nós mesmos, fazer nada de bom, se nós cremos em Jesus, por Jesus, nós vamos fazer algo de bom. Olha a continuidade do texto. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não nos amoldamos a este mundo, mas nós fazemos ao contrário. Nós nos transformamos, nós somos transformados pela renovação da nossa mente. E isso com uma finalidade, a finalidade de experimentar e de comprovar a vontade de Deus. Vontade essa que é boa, agradável e perfeita. Se nós cremos em Cristo, nós temos que entender de uma vez por todas que é segundo a vontade de Deus que nós vamos passar a viver. Se nós estamos vivendo ainda segundo os padrões do mundo, segundo os padrões da presente era, não faz sentido o nosso ser cristão. Se nós achamos que nós somos crentes por causa de nós ainda não fomos transformados, nós ainda não tivemos a nossa mente renovada e nós ainda não somos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos compreender que Deus nos chamou, que Deus tirou escamas dos nossos olhos, para que livremente nós fôssemos em direção a Ele, para que nós tivéssemos um novo modo de viver, totalmente transformado. Seja no nosso enxergar, seja no nosso pensar, ou seja nas nossas próprias ações, no nosso próprio viver. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E isso tem que mudar a nossa vida, isso tem que mexer conosco, isso tem que nos fazer chorar diante da impossibilidade de termos algum bem dentro de nós. Nós temos que nos entristecer ao olharmos para nós mesmos. Nós temos que nos quebrantar ao enxergarmos a nossa realidade e a realidade do mundo ao qual nós não devemos nos conformar, ao qual nós não devemos nos amoldar. Nós devemos definitivamente entender que dele, por ele e para ele
são todas as coisas. Conforme aqui no capítulo 11, versículo 36, o apóstolo Paulo fala no grande hino que ele canta, que ele entoa dessa carta aos Romanos. Nós precisamos entender definitivamente que, em reconhecimento à ação de Deus nas nossas vidas, nós não podemos continuar da forma como nós estávamos antes. Nós temos que mudar. Nós temos que virar o sentido para o qual nós estávamos indo. E aqui eu não estou falando de conversão. Talvez, se você ainda não conhece a palavra do Senhor, eu esteja falando para você, sim, de uma nova vida em Cristo e de crer em Cristo. Mas se você conhece a palavra do Senhor, eu não estou falando da conversão. Eu estou falando de depois da conversão. Eu estou falando de depois que nós já experimentamos e conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu estou falando que se nós somos crentes, é em Cristo que nós somos crentes. Se nós temos alguma esperança de vitória, é porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Conclusão. O mundo lá fora está perdido, contaminado, corrompido pelo pecado. Deus amou toda a sua criação para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se nós somos atingidos por essa mensagem, e se nós cremos nessa mensagem, nós temos que fazer a diferença e levar essa mensagem aos demais que ainda não creem. O mundo tem que ser visitado pelos crentes, mas os crentes não podem se conformar ao mundo. Talvez, quando nós falamos de pregar o Evangelho, de cumprir a grande comissão, nós lembremos muito de falar, falar e falar. Mas o apóstolo Paulo está chamando a atenção para 3 pontos que têm que vir antes do falar. Primeiro, enxergar diferente. Segundo, pensar diferente. E terceiro, viver diferente, para que assim a glória de Deus seja refletida através das nossas vidas e a mensagem do Evangelho assim possa ser pregada. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus e que assim como eu, você possa se quebrar diante do Senhor, entendendo a sua pequenez, a nossa pequenez, e a grandeza do nosso Deus, e como isso, como o fato de nós sermos amados por Ele, deve transformar a nossa vida. Deus abençoe. Vamos agora aos nossos pedidos de oração. Gostaria de convidar meus irmãos agora a fechar seus olhos, a orarem comigo. Vamos orar pelos nossos pedidos de oração, vamos orar agradecendo ao Senhor pela palavra, vamos orar pela nossa semana pela frente, pela nossa nação, pela nossa cidade. Senhor Deus, Pai, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Engrandecido seja o Senhor em todo o tempo, em cada momento, meu Pai, que haja quebrantamento nos nossos corações, em cada momento, meu Deus, que haja vontade de servir ao Senhor, mas principalmente que em cada momento, meu Deus, nós possamos enxergar, que nós possamos pensar, que nós possamos viver de uma forma diferente da qual o mundo vive, que nós possamos ter compaixão, que nós possamos ser misericordiosos, amorosos, que nós possamos gerar dentro de nós o fruto do Espírito, meu Pai, uma vez que nós cremos no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, transforma as nossas vidas, transforma as nossas mentes e nos faz enxergar tudo a partir da Sua ótica, Deus. Que nós possamos enxergar que nós vivemos em um mundo
governado por um Deus que é soberano e que nos ama incondicionalmente, apesar dos nossos muitos pecados. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero colocar neste momento diante da Tua presença a vida da Zoraide, meu Pai, que mais uma vez está pedindo pela família dela. Em nome do Senhor Jesus, Tu conheces cada coração, Tu sabes de cada dificuldade. O Senhor, meu Pai, conhece o íntimo e o profundo, o mais oculto de cada um destes entes queridos da Zoraide, Pai. E o Senhor sabe qual área da vida de cada um, meu Pai, que necessita de transformação. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor visite exatamente essa área, que o Senhor transforme, que o Senhor restaure, que o Senhor leve um renovo, mas principalmente, Deus, que o Senhor leve o conhecimento do Senhor a essas pessoas. Fortalece a Zoraide, meu Pai, abre o entendimento dela cada vez mais para que ela te busque, para que ela te sirva, para que ela seja luz naquela casa. Deus, a Dona Rosa está pedindo por ela mesma, ela pede por fortalecimento, meu Pai. E o Senhor sabe o quão fracos nós somos, quão frágeis, Pai, nós somos por causa dos nossos muitos pecados, Deus. Mas nós temos um Deus que é forte, um Deus que é misericordioso, amoroso e que mesmo em meio às maiores adversidades nos faz perseverar. Um Deus que, em caso de confiança nele, um Deus como o Senhor, que nos transforma em seres como o monte de Sião, inabaláveis. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida da Dona Rosa, Pai, que o Senhor possa encher o coração dela de confiança, de esperança da Tua salvação, de grandeza da Tua obra, meu Pai, de presença do Teu Espírito Santo. Faz com que ela experimente bênçãos, meu Pai, para que ela venha reconhecer a Tua grandeza de uma forma ainda mais próxima, para que ela venha se fortalecer, tendo a certeza de que o Senhor está com ela em cada passo que ela der. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abre os olhos dela ainda mais, para que ela veja mais e mais do Teu amor, e para que pelo Teu amor, cada vez mais, ela seja fortalecida, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu também oro, meu Pai, pela vida da Miriam. Em nome de Jesus, meu Pai, ela está com uma dificuldade, meu Pai, no casamento, ela está com uma dificuldade em sua vida, meu Pai, e nós cremos que o Senhor pode transformar essa dificuldade. Por isso eu oro, meu Pai, de forma ousada, de forma, meu Pai, a pedir ao Senhor a autoridade que compete aos Teus filhos, Deus, repreendendo todo o mal que toca a vida dela, que toda ação do inimigo, meu Pai, pelo Senhor, em nome de Jesus, seja repreendida. Que toda obra de Satanás na vida dela, meu Pai, seja desfeita em nome do Senhor Jesus, pelo Deus Altíssimo que é sobre toda a terra. Em nome de Jesus, meu Pai, que toda maldade, que toda obra criada pelo homem, que toda obra de Satanás, que todo levante do inferno seja desfeito agora, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida dessa mulher. Que em nome de Jesus, meu Pai, ela possa ter a sua vida com os olhos abertos, com o coração contrito, que em nome do Senhor Jesus ela enxergue a Ti, meu Pai, como a salvação dela. Em nome de Jesus, Pai, livra de todo o mal, afasta toda a maldade, Deus, dos homens e do inimigo que vier sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Pai, a Silene está pedindo oração pela sua saúde, meu Deus. E eu peço a Ti, restaura a saúde dela, meu Pai. Vá de encontro a cada enfermidade, vá de encontro a tudo aquilo, meu Pai, que está comprometido no corpo dela. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa transformar as células dela, que o Senhor possa restaurar cada área do corpo dela, meu Pai, principalmente, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa colocar no coração da Tua serva, meu Pai, um novo modo de viver e de caminhar
diante da tua presença, Senhor, que inclua também a sua saúde e o seu corpo. Que ela também, meu Pai, através do corpo dela, da saúde dela, venha glorificar ao Senhor, como em todas as outras áreas até hoje ela tem feito, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro agradecido pela cura que eu sei que o Senhor vai ministrar. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela nossa igreja. Eu oro para que o Senhor fortaleça a nossa unidade nesse momento de distanciamento. Que os nossos irmãos, Pai, deste pequeno grupo, cada vez mais, tenham também o desejo de te buscar, de te servir, de conhecer da tua palavra. Eu oro por cada um, pela vida de cada um, meu Pai, da igreja, do pequeno grupo, pela vida de cada um que está assistindo ou que vai assistir ainda a essa transmissão. Em nome do Senhor Jesus, eu oro também pela vida do pastor Marcelo, pela sua família, meu Pai, que o Senhor possa cada vez mais abrir o entendimento dele, abrir a mente dele, que o Senhor possa cada vez mais, meu Pai, trazer amor ao coração dele para servir a Ti de forma agradável ao Senhor, como ele vem fazendo até então, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ampliá-lo em capacidade, em graça e em sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agradecido por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer. Abençoa nosso restante de semana, para que nós andemos, meu Pai, na Tua presença constantemente. Em nome de Jesus, Pai, agradecido eu oro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até a semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus.